Olá, meu nome é Elson Vidal Martins Júnior, eu sou professor de gastroenterologia da Universidade Metropolitana de Santos. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação laboratorial hepática, é um assunto muito importante e nós vamos ver então como avaliar, a tentativa de se chegar a um diagnóstico específico das doenças do fígado. Então, a avaliação laboratorial hepática, ela deve ser interpretada sempre em conjunto, com os sintomas, com o exame físico, com especial atenção a procurar os sinais clínicos das doenças do fígado e levar em conta também os fatores de risco para a ocorrência das doenças hepáticas. Pacientes que tenham sinais e sintomas de doença hepática ou com antecedentes prévios, eles devem ser mais extensamente investigados. Enquanto uma anormalidade em um único teste laboratorial talvez sugira uma causa extrahepática de alteração laboratorial. Então, quando nós tivermos, num contexto de enzimas hepáticas alteradas, a gente tem que levar em consideração algumas situações. Como isso aconteceu? Então, o padrão da alteração, se é uma alteração com predomínio de alteração das enzimas colestáticas ou das enzimas hepatocelulares, então das aminotransferases em relação à gama-glutamiltransferase, a fosfatase alcalina. A magnitude da alteração, ela é leve, ela é moderada, ela é intensa. Como se deu a natureza dessa alteração, se acontece de uma maneira insidiosa ou súbita, e a proporção da alteração, se ela aumenta ou reduz ao longo do tempo. É importante a gente avaliar, então, o contexto local, a etnia do paciente, a epidemiologia local. Então, determinada área pode ser mais prevalente em determinadas doenças, como determinadas hepatites virais, a presença da esquistossomose. Se o paciente fez uma viagem recente a uma área onde ele possa ter sido contaminado, por exemplo, com uma hepatite viral, e ver quando a relação temporal da alteração enzimática, a idade do paciente, se o paciente faz uso de medicamentos e avaliar comorbidades. Então, nós vamos comentar sobre alguns testes laboratoriais. A alanina aminotransferase é um marcador de lesão hepatocelular, bem como a aspartato aminotransferase. A bilirrubina, ela pode indicar uma doença colestática ou uma conjugação alterada. A gama-glutamiltransferase, uma doença colestática, é também uma enzima que sofre indução por determinada substância como álcool e alguns medicamentos. A fosfatase alcalina indica uma doença colestática, uma infiltração hepática, uma lesão ou lesões ocupando espaço no fígado, enquanto a atividade da protrombina e albumina são as verdadeiras provas de função hepática que indicam a função sintética, a capacidade de funcionamento do fígado. Inicialmente, considerando as aminotransferases, nós temos então a transaminase glutâmica oxalacética, atualmente então aspartato aminotransferase, então a AST, encontrada nos hepatócitos, mais nas mitocôndrias do que no citosol do hepatócito e por ordem decrescente em tecido cardíaco, musculatura esquelética, rim, cérebro e eritrócitos. Tem uma concentração maior na zona 3 de Rapaport e pode ter uma meia-vida em torno de 17 horas. Por sua vez, a transaminase glutâmico-pirúvica ou alanina aminotransferase ALT é encontrada predominantemente no fígado, no citosol dos hepatócitos e em pequeníssimas concentrações no tecido renal, na musculatura e no tecido cardíaco, o que confere uma maior especificidade da ALT como um marcador de dano hepático. É uma enzima que tem uma meia-vida de 47 horas. As aminotransferases, elas podem sofrer uma variação circadiana, dia a dia,
pode haver alteração e indução, então, pela atividade física, então, por lesão ou microlesões musculares, que podem, então, elevar as aminotransferases, particularmente a AST. Existe uma baixa correlação entre os níveis de aminotransferases e grau de fibrose hepática. Então, nós podemos ter indivíduos cirróticos com aminotransferases dentro da faixa da normalidade. Existe uma correlação com o peso e existe, então, uma sugestão que os valores laboratoriais deveriam ser atualizados, né? A LT em homens até 30 unidades e nas mulheres até 19 unidades por litro. Tá? Sabe-se que indivíduos que tenham uma elevação persistente da LT têm um maior índice de mortalidade por doença hepática. Se nós tivermos um aumento isolado das aminotransferases com a fosfatase, a gama-glutamiltransferase e as bilirrubinas normais, se o aumento isolado for da LT, o ideal é considerarmos e investigarmos uma doença hepática. Se tivermos um aumento isolado da ST, o ideal é considerar uma outra causa de elevação dessa enzima, como uma doença muscular, hemólise ou doença cardíaca. Quais são as causas de elevação crônica, então, das aminotransferases? Dentre as doenças hepáticas, a doença hepática alcoólica, lesão hepática medicamentosa, as hepatites crônicas B e C, a esteatose ou esteatohepatite alcoólica ou não alcoólica, né, que faz parte, então, no contexto da doença hepática gordurosa não alcoólica, na prática clínica é a principal causa de elevação das aminotransferases. A hepatite autoimune, a hemocromatose, a doença de Wilson, a deficiência da alfa-1-antitripsina e também a esquistossomose. E nós temos que levar em conta também a possibilidade de alteração das aminotransferases nas doenças extrahepáticas, como a doença celíaca, doenças musculares, exercício físico intenso, nas doenças da tireoide, e existe uma alteração laboratorial onde temos então a AST ligada à imunoglobulina, denominada então macro-AST. Então, nós vamos encontrar grandes elevações das aminotransferases, principalmente em indivíduos com hepatite ou lesão hepática isquêmica ou tóxica e nas hepatites virais. Então, de acordo com a magnitude da elevação das aminotransferases, nós podemos direcionar melhor a nossa investigação diagnóstica. Então, se nós tivermos uma elevação de até 5 vezes o limite superior da normalidade, nós podemos, então, focar a atenção nas hepatites crônicas B e C, na doença hepática alcoólica, na esteatose, em lesão crônica por medicamentos, na hemocromatose, na hepatite autoimune, na doença de Wilson e na deficiência de alfa-1-antitripsina. Nas grandes elevações das aminotransferases, 15 e 20 vezes o limite superior da normalidade, nós vamos ter então, principalmente, a principal causa, hepatite viral, seguida de hepatite tóxica medicamentosa e isquemia hepática. 10 a 20% dos indivíduos podem iniciar um quadro de hepatite autoimune ou doença de Wilson mimetizando uma hepatite aguda. E aí, geralmente, num contexto também de elevação das bilirrubinas, da presença de icterícia. Uma outra grande causa de elevação das aminotransferases, a síndrome de Budd-Chiari e obstrução aguda do ducto biliar numa colecistite, por exemplo. Então, algumas situações clínicas. Numa isquemia hepática, nós vamos ter uma grande elevação das aminotransferases, a presença de icterícia em um grau leve,
nós vamos ter geralmente um contexto de uma comorbidade, geralmente um indivíduo idoso, cardiopata, que faz uma situação de hipotensão por uma arritmia ou por uma desidratação intensa, e aí nós vamos observar uma queda rápida das enzimas, além da possibilidade de ter um índice de ALT sobre a DHL menor do que 1. Na lesão tóxica, grande elevação das aminotransferases, geralmente icterícia ausente, e aí nós vamos ter a história da exposição. Na hepatite viral, nós vamos ter uma grande elevação das aminotransferases, a elevação variáveis das bilirrubinas, e aí um decréscimo lento das enzimas associado aos fatores de risco, exposição a sangue contaminado, ao contato sexual, o que vai nos levar, então, à investigação etiológica das hepatites virais. Na obstrução biliar, nós temos uma elevação das aminotransferases, variável de 5 a 10 vezes o limite superior da normalidade, a presença de elevação das bilirrubinas, caracterizando, então, a icterícia, e nós vamos ter, então, os sintomas de colangite, febre, icterícia e dor em hipocôndrio direito. Na hepatite alcoólica, a elevação das aminotransferases ela vai ser, então, intermediária, a presença da icterícia, nós vamos ter uma AST maior do que a ALT e o antecedente de etilismo. Uma série de medicamentos está associado a dano hepático, a elevação sintomática ou, na maioria das vezes, assintomática das transaminases, particularmente os antibióticos, os anticonvulsivantes, os anti-inflamatórios e outras drogas, né, como a amiodarona, alfa-metildopa, propiltiuracil, acetaminofém. Outras substâncias como ervas, né, produtos homeopáticos, chaparral, ervas chinesas, sene, cartilagem de tubarão, as drogas ilícitas ou tóxicos como os anabolizantes, cocaína, êxtase, exposição a solventes petroquímicos e ao clorofórmio estão associados a dano hepático e elevação das aminotransferases. Se nós tivermos, então, uma relação AST maior do que a ALT, nós vamos pensar em indivíduo que já desenvolveu cirrose, né, em doença hepática alcoólica, em lesão muscular, relacionada à atividade física e as doenças da tireoide. Quais são os testes, então, a serem utilizados nos pacientes com elevação então, das aminotransferases? Sorologia para hepatite B, HBsAg, anti-HBC total. Se essas drogas se confirmarem, o restante da sorologia, HBe, anti-HBe e a carga viral. Para hepatite C, o teste de triagem é o anti-HCV. Se esse for positivo, a necessidade de se confirmar a doença através, então, da carga viral. Para a hemocromatose, o perfil metabólico do ferro, ferrocérico, ferritina e saturação da transferrina. Para a doença de Wilson, os níveis de ceruloplasmina sérica e o cobre urinário que vai estar elevado. Para a hepatite autoimune, os exames de triagem, anticorpo antinuclear e antimúsculo liso. Para a deficiência da alfa-antitripsina, a dosagem da alfa-antitripsina. Para as doenças musculares, a CPK, creatinina fosfoquinase e a aldolase. E para a doença celíaca, anticorpo antigliadina e, particularmente, o anticorpo antiendomísio. Os indivíduos que têm, então, uma elevação das aminotransferases, eles têm que ter, então, uma história clínica detalhada, enfatizar o uso de medicamentos, um exame clínico que procure avaliar, então, a presença de sinais de doença hepática crônica, os exames de triagem, as aminotransferases, fosfatase alcalina, gama-glutamiltransferase, albumina, bilirrubinas, ação da protrombina, hemograma, sorologia para hepatite B e C e o perfil metabólico do ferro. Caso não se chegue no diagnóstico, ultrassonografia, anticorpo antinuclear, antimúsculo liso, ceruloplasmina e
alfa-1 antitripsina. Caso se tenha um diagnóstico, pode ser feita a biópsia para estadiamento. Se não, os pacientes devem ser orientados a interromper o uso de álcool, medicamentos, adequar o peso e ter um controle rigoroso do diabético. Caso persista esta alteração, está indicada a realização da biópsia. Vamos falar um pouco sobre a icterícia. Icterícia, então, é a coloração amarelada dos tecidos resultante do depósito de bilirrubina. Resulta, então, num balanço entre a produção, através da degradação da hemoglobina, e a sua eliminação hepática. Os níveis normais de bilirrubinas são menores do que 1,1, 1,2 miligramas por decilitro, tá? E a partir do momento que nós tivermos uma hiperbilirrubinemia com níveis acima de 2, 3 miligramas por decilitro, nós vamos ter então evidente clinicamente a icterícia. O diagnóstico diferencial com a carotenemia, o uso da crinacrina e exposição a fenóis. A bilirrubina é proveniente do metabolismo da hemoglobina, dos eritrócitos, que sofre ação então da enzima hemioxigenase no sistema retículo endotelial esplênico e é convertida em biliverdina. A biliverdina, por sua vez, ela é convertida, né, pela biliverdina redutase num composto que é a bilirrubina ligada à albumina, também conhecida como bilirrubina indireta. Tá? Essa bilirrubina indireta, ela vai chegar no hepatócito e vai ser então conjugada, né, na ação pela uridino de fosfato glicosiltransferase em glicoronato de bilirrubina, que é a bilirrubina direta e que vai ser excretada na bile. Algumas causas então de hiperbilirrubinemia indireta, né, vão se dar então em indivíduos com hemólise. Nós vamos ter então uma ocorrência de redução dos níveis de hemoglobina e haptoglobina, aumento da desidrogenase lática e a alteração dos reticulócitos. A síndrome de Gilbert, nós vamos fazer diagnóstico através da prova de restrição calórica ou da pesquisa da mutação da uridina glicosiltransferase 1A1. Num hematoma, além do hematoma visível, aumento da CPK e da DHL, em situações de eritropoese ineficaz, redução dos níveis de reticulócitos, deficiência do ferro, folato e da vitamina B12. Causas de icterícia por hiperbilirrubinemia direta: obstrução do ducto biliar, então nós vamos ter um quadro clínico de colangite, e a avaliação através do exame de imagem vai nos dar, na maioria das vezes, o diagnóstico. Nas hepatites, nós temos o aumento importante das aminotransferases e a avaliação diagnóstica através de sorologia. As doenças colestáticas autoimunes, o diagnóstico através do aumento da fosfatase e da gama-glutamiltransferase, além da icterícia, e a determinação dos autoanticorpos, anticorpo anti-mitocôndria e anticitoplasma dos neutrófilos. Na cirrose, nós podemos ter alteração, aumento das aminotransferases, redução da protrombina, da albumina e das plaquetas. Se nós tivermos, então, um aumento isolado da bilirrubina indireta, geralmente níveis totais menores do que 6 miligramas por decilitro, vão estar presentes na síndrome de Gilbert, e o diagnóstico realizado através da prova da restrição calórica ou da mutação da enzima que faz a conjugação. Níveis maiores do que 6 miligramas por decilitro geralmente vão estar associados a quadros de hemólise, de anemia hemolítica importante, e aí nós vamos ver os níveis de reticulócitos, de haptoglobina, que vão nos auxiliar no diagnóstico. Se o paciente, então, chegar com uma icterícia, né, elevação dos níveis de bilirrubina, a história inicial, o exame clínico e o laboratório mostrar somente a bilirrubina indireta,
na maioria das vezes nós vamos estar diante de pacientes com hemólise ou com a síndrome de Gilbert. Se além das bilirrubinas nós tivermos elevação das aminotransferases ou da fosfatase alcalina, o exame subsequente a ser realizado é uma ultrassonografia. Se essa ultrassonografia mostrar uma dilatação da via biliar, trata-se, portanto, de uma colestase extrahepática. E esses indivíduos serão melhor avaliados por exames de imagem, como uma tomografia, uma colangiorressonância. E aí, identificando-se a causa, a obstrução, pode-se considerar uma intervenção terapêutica, inclusive através da endoscopia da CPRE. Caso não tenhamos uma dilatação das vias biliares, trata-se então de uma colestase intrahepática. Nós vamos proceder ao restante da investigação sorológica, dos outros testes bioquímicos autoanticorpos e caso não se tenha um diagnóstico, nós podemos recorrer à biópsia hepática. Vamos falar sobre a fosfatase alcalina, presente no fígado, no tecido ósseo, no intestino e na placenta, com uma meia-vida de 5 a 7 dias, se elevando fisiologicamente no terceiro trimestre da gravidez e após refeições com alto teor de gordura. Nós podemos ter elevação da fosfatase alcalina em indivíduos com hipertiroidismo, insuficiência cardíaca, no linfoma, na doença de Paget e secundária ao uso de alguns medicamentos. E nós podemos ter redução dos níveis de fosfatase alcalina na doença de Wilson, no hipotiroidismo, na anemia perniciosa e na deficiência de zinco.